Total loucura o que está acontecendo hoje em torno do assunto de Kate Middleton. Eles se atreveram a relatar que Carol Middleton, a mãe, estaria morta. Sim, ao que parece, ela teve que vir a público, sobretudo para defender energicamente sua filha de todas as teorias que estão surgindo nas últimas horas a partir dessa notícia do Us Weekly, na qual comentavam que Kate jamais poderá voltar à vida pública. De onde vem toda essa história? Pois vem daquele infame artigo que agora dizem ser uma invenção do TikTok. Não é uma invenção do TikTok. Isso foi relatado em um jornal de Birmingham que já analisamos aqui há meses, onde diziam que a mãe de Kate Middleton havia sofrido um trágico acidente de carro. Nenhum meio de comunicação havia repercutido essa notícia. Nós a lemos e me pareceu tão estranha que imediatamente identifiquei que estava criada com inteligência artificial. Claro, além da notícia que aparece naquele jornal de Birmingham, todo o resto são vídeos no TikTok, aqui no YouTube e em redes sociais. Mas é absolutamente falso. Pois bem, a senhora teve que vir um pouco a público para falar sobre esse assunto e disse que estão dizendo coisas que são mentiras, entre elas a informação publicada pelo Us Weekly e da qual praticamente toda a imprensa se fez eco, não só do Reino Unido, mas da imprensa internacional. Disse que sua filha precisa de privacidade neste momento e que não há espaço agora para teorias que não têm nada a ver com a verdade que rodeia sua filha. Resposta ambígua? Bem, sim, mas é que esta tarde Carol Middleton foi dada como morta. A imprensa britânica insistia em repetir que Kate Middleton estava sendo cuidada por sua mãe e por sua irmã, o que era para ocultar uma verdade, que Kate Middleton havia falecido, e que era como uma espécie de elemento incômodo para a família real britânica. A ausência pública de Kate Middleton, segundo as palavras de Carol Middleton, deve-se a razões mais complexas que seu tratamento médico. Ou seja, conhecemos pessoas porque o câncer, infelizmente, é uma doença que não conhece classes sociais. É uma doença que pode afetar praticamente qualquer pessoa. E claro, nesse sentido, muita gente se pergunta: ei, pois Carlos III voltou, não há tempo completo, mas voltou, esteve por aí. E o que acontece com Kate? Por que não? Kate não é uma trabalhadora comum e ainda há mistério em relação a isso, com coisas impossíveis que praticamente só falta dizer que eles se deslocam voando aos lugares. E ainda haverá gente que acreditará nisso. Dizem que no Reino Unido o público engole toda a narrativa que tem a ver com a família real britânica. Mas eu não acho que seja por aí. Estive revisando aparições de Carol Middleton em 2024 e realmente a única que temos é aquela imagem que a imprensa britânica não capturou, na qual ela aparece em um carro, ao lado de sua filha Kate com aqueles óculos de sol, que parecia não ser ela, mas sua irmã Pippa. Acho que foi nos jardins ou nos arredores do Palácio de Buckingham. Acho que chegou a ser dito, mas enfim. O fato é que em tudo isso surgem muitas coisas. Vocês me passaram algumas coisas pelas redes sociais, alguns vídeos aqui no YouTube, que diziam, entre outras coisas, que a próxima rainha da Inglaterra seria a prima de William, Gabriela de Windsor, viúva de Thomas Kingston. Já falamos um pouco das teorias que apareciam por aí. Mas claro, quando vejo esse vídeo, vejo que quem está contando é uma suposta vidente. Ou seja, já misturamos um pouco a ficção científica com tudo. Sou partidário de que todas essas conspirações sejam resolvidas, mas a partir de um ponto de vista empírico, com coisas que possam ser demonstradas e mesmo sob uma perspectiva científica. Mas aqui o que está sendo contado já roça praticamente uma novela cheia de realismo mágico. Segundo Carol, a principal atenção continua sendo a saúde de Kate, ou seja, sua ausência se deve mais a motivos dessa natureza do que a problemas relacionados com seu papel público. Surgem teorias sobre por que a situação de Kate é mantida em segredo, e aí me parece que está a chave de tudo isso, porque até em seu comunicado está sugerindo possíveis implicações legais e pessoais para a família real. Como digo, no final, é uma mãe lutando por sua filha. Todo o assunto do acidente de carro, eu acho que o único que fez foi aumentar ainda mais o ruído em torno da realidade de Kate Middleton. Mas essa realidade foi desmontada. O artigo ainda está online, você pode ler e, segundo o que ler, que já fizemos vídeo por aqui,
pôde-se ter uma ideia de que nada do que foi contado nesse artigo é verdade. E quem manuseia um pouco a inteligência artificial? Eu a manuseio, além dos canais do YouTube. Tenho diferentes sites e alguns artigos evidentemente são feitos com inteligência artificial. E sei a maneira como a inteligência artificial relata uma série de notícias ou histórias, sempre com início, desenvolvimento e conclusão de uma forma tão politicamente correta que, pessoalmente, me dá medo. Claro, em tudo isso sempre houve algo que nos pareceu estranho. É verdade que informamos na época que, quando Kate Middleton supostamente deixa a London Clinic, quem está com ela é sua família, ou seja, seus pais e seus irmãos. Desde então, a narrativa da imprensa britânica tem sido que quem está cuidando de Kate e dos filhos são a mãe e a irmã, deixando um pouco de lado o irmão, que vive na França, e o pai. Imaginamos que está com a mulher, imaginamos que está com Kate, porque sua ausência é omitida. Bem, eu entendo o enfado dos pais de Kate Middleton no momento em que a imprensa britânica publica uma série de informações sobre a saúde financeira do casamento Middleton. Ou seja, de Carol e seu marido, já sabem sobre a falência da empresa, a dívida com os credores, que parece ser que, com William não há muito boa relação a partir disso, e que acreditam que há uma espécie de mão negra que vazou todas essas informações para a imprensa. E acho que aí pode haver uma chave importante dentro de tudo isso. Agora, que as redes sociais apontem a morte de Carol Middleton por ser um elemento incômodo para a família real britânica, nos leva um pouco ao que aconteceu com Lady Di e a se desfazer de pontas soltas. Qualquer pessoa que siga esse tema, como estamos seguindo aqui, de maneira praticamente diária e constante desde o canal, entendemos que há informações contraditórias, que a imprensa britânica contribui para isso e que também há muita informação falsa na internet. Eu, por exemplo, da rede social TikTok, acredito que 98% do que se publica lá é totalmente falso. Então, fico com essas contradições que houve, com esses dados, com essas pessoas que falaram e às quais podemos dar certa veracidade, pessoas com nome e sobrenome que falaram sobre o estado de Kate Middleton. Posso recordar o caso mais recente, os médicos italianos que a atenderam na London Clinic, sem revelar o relatório médico, mas dando detalhes sobre a operação. Depois, houve pessoas, inclusive algum youtuber do Reino Unido, que disse que Londres é uma aldeia e que conseguiu descobrir o que se conta na cidade sobre o que aconteceu com Kate Middleton na London Clinic. Falou de uma colectomia e a partir daí parece que se diagnosticou o câncer, que evidentemente pode haver mais dentro de tudo isso. Acho que ninguém duvida. Acho que, nesse sentido, posso entender que, daí vem a reação de Carol, que haja coisas que já contamos por aqui e que estejam relacionadas com a saúde mental. Inclusive se falou que Kate Middleton não era Kate Middleton nessas imagens, saindo da missa de Natal. Com isso, temos um pouco todo o quadro feito e, no final, Carol Middleton é a mãe. Vai proteger sua filha, vai proteger seu bem-estar, e acho que aí está a chave de tudo. Tinha um certo ar de veracidade. Assim estão as coisas agora, então estaremos atentos. Mas já digo que o enfado da matriarca dos Middleton, Carol, é com razão após terem nadado como morta nas redes sociais. Opiniões nos comentários, inscrevam-se, campainha, um gosto em apoio ao canal e deixo aqui com mais vídeos e no canal secundário. Obrigado por estarem aí.